E aí, pessoal, aqui é a Gaia. Vamos continuar falando sobre o livro do Brasil de Heróis. O Brasil de Heróis é o universo de heróis que eu estou desenvolvendo já há muitos anos, que inclusive já tem uma comunidade de artistas, escritores, vocês podem participar, só entrar no meu Discord para saber mais. E nós estamos aqui vendo o livro que eu escrevi, ainda como sempre em fase de desenvolvimento, mas que vocês podem ler vendo o nosso Reddit, tem o link do livro na descrição do vídeo que vocês podem ir dar uma lida. Hoje nós vamos continuar falando sobre Fisioplasma. No último vídeo nós falamos como os poderes dos Terrânquios são feitos pela Arete. Os Terrânquios são os humanos do Brasil de Heróis, eles possuem Arete. A Arete é a capacidade que gera superpoderes, que fazem com que eles possam aprender superpoderes. E isso se dá a partir da geração de uma energia chamada Fisioplasma, ou então Aura, que pode ser manipulada para transformar em poderes, ok? Hoje nós vamos falar mais sobre o Fisioplasma. Propriedades do Fisioplasma. Essa energia é única ao universo do BRH, não havendo uma contraparte com o nosso. Então, é difícil explicar o que seria o Fisioplasma, porque não existe algo como o Fisioplasma no nosso mundo. O Fisioplasma ele está muito mais próximo do que seria a ideia de energias mágicas fundamentais, como mana, quintessência, éter, que é a ideia de um elemento fundamental, uma energia fundamental que pode se transformar em qualquer outra, que pode ser manipulada e etc. Então, mais ou menos isso é o Fisioplasma. Mas não existe uma contraparte real no nosso mundo. O Fisioplasma, essa energia, ela tem a propriedade de funcionar como uma energia coringa, que pode ser transformada em qualquer outra coisa. Literalmente, você pode transformar o Fisioplasma em qualquer outra coisa. Ele pode ser moldado para simular outros elementos, moléculas, energias, ou mesmo alterar as propriedades e leis do universo. É assim que funcionam os poderes. Alguns cientistas dentro do BRH postulam que o Fisioplasma nada mais é que as leis do universo tomando uma forma visível, ou mesmo ser capaz de trazer à tona o código de programação da realidade. Como foi discutido, muitos dos teóricos, dos estudiosos dentro do Brasil de Heróis acreditam que o Fisioplasma, que a Arete, nada mais é que uma reprogramação da realidade. O Fisioplasma é como se fosse a energia para alterar as leis universais. Seja o que for a aura ou o Fisioplasma, como eu falei, a aura é o nome mais comum que as pessoas falam no dia a dia, Fisioplasma é o nome mais técnico, é a energia convocada pela ativação da Arete da pessoa. Em seu estado natural, parece um lençol luminoso. É como a gente vê assim o Ki em Dragon Ball, ou Nen em Hunter x Hunter. A ideia de uma camada de energia, quando você ativa e essa camada de energia aparece. Em seu estado natural, parece como um lençol luminoso que envolve o indivíduo. Quanto mais forte e intensa é a arete de uma pessoa, normalmente maior a quantidade de fisioplasma consegue ser gerada. Então cresce o Ki da pessoa. Mas também está diretamente ligada com o treinamento da pessoa. Ok? E isso é o ponto central do Brasil de Heróis, que difere de todos os outros cenários super-heróis, onde poderes eles são aprendidos. Você não nasce com poderes, os poderes eles são aprendidos. Você aprende a controlar e manipular a sua energia para desenvolver poderes. Assim como você pode treinar seus músculos para virar um halterofilista, para jogar basquete, para jogar vôlei, cada treinamento tem uma funcionalidade diferente. Se você treina para carregar muito peso, você não vai ser um grande velocista normalmente. Se você treina para nadar muito rápido, dificilmente você seria um bom corredor. Se você treina para ser um lutador de sumô, você não vai ser tão bom em combate específico de um boxeador. São coisas diferentes. Então, vamos agora à percepção dos fisioplasmas. Todos os terrâncos conseguem sentir o fisioplasma. Alguns cientistas comentam sobre um sexto sentido, o sentido areto, que permitiria às pessoas de perceber o uso da arete e sentir o fisioplasma. Contudo, é mais provável que simplesmente os sentidos normais dos terrâncos já sejam adaptados para poder captar esses fenômenos. Realisticamente, só se um humano comum de nosso universo for para a Terra para descobrirmos se sentidos normais podem observar o uso da arete. Isso aqui é uma questão curiosa. Em termos de percepção, a arete, ou especificamente o fisioplasma, ele é visível. A arete não, mas o fisioplasma é a geração da energia feita pela arete. Porque literalmente é gerada essa energia e os terrâncos podem sentir. Eles conseguem ver. Muitas vezes o fisioplasma gera sons, então dá para ouvir, dá para sentir cheiro. Se você treinar muito, você pode treinar seu olfato para poder cheirar o fisioplasma dos outros. Inclusive dá para você sentir gosto do fisioplasma, dependendo do fisioplasma, e dá para você sentir fisicamente o fisioplasma
e seu toque. Então, isso é uma capacidade natural de todos os terrânqueos. Em termos de percepção e sensação, o fisioplasma aparece como uma corrente elétrica fraca, mas com um estranho peso. No seu corpo, você sente como se tivesse uma corrente passando por você, mas é uma corrente que não é só choque, não é só ficar lá tremendo você. É como se fosse um peso em você. É literalmente como se fosse um lençol de eletricidade que fosse jogado sobre você. Quando ele passa pelo seu corpo, você sente como se algo corresse junto de seu sangue, combinado com ele. Quando você sente ou toca o fisioplasma gerado por outra pessoa, é um pouco como tocar um vapor denso que dá um leve choque. É algo bem sutil. O fisioplasma, portanto, afeta todos os sentidos e ele deixa uma digital arética, ou fisioplasmática, pois a aura gerada por cada pessoa é única. Então, quando você ativa seu fisioplasma, você tem uma digital arética. O fisioplasma de cada pessoa é único. E dá para você perceber isso. Algumas pessoas conseguem treinar para perceber minuciosamente as diferenças de fisioplasmas, alguns conseguem farejar. O mais comum é que uma pessoa que essa seja uma digital resquício fisioplasmático seja coletado e levado para análise laboratorial, caso seja necessário. Inclusive, há super detetives nesse mundo. Quando há um crime causado com o uso de poderes, você pode coletar o fisioplasma, o resquício de fisioplasma, e levar para um laboratório. Então existe um super CSI, existe super forense, super investigação forense no Brasil de Heróis. Para você tentar coletar, você vai ver os dados. Quem foi a pessoa que utilizou esses poderes? Para tentar incriminar alguém ou não. E o último detalhe aqui sobre o fisioplasma é que o fisioplasma ele tem cores. Especialmente quando você ativa um nível mais forte. Porque, isso a gente vai discutir mais à frente, existem níveis de poderes quando você ativa sua arete. Tem o nível mais básico, que a cor é meio translúcida, é bem fraca, mas quando você vai ativando seus arquétipos, os seus níveis avançados de poderes, as cores vão ficando mais fortes. Normalmente ganha as quatro cores clássicas, que são verde, vermelho, azul e amarelo. São as cores clássicas do fisioplasma, mas tem outras cores também. E, por exemplo, se você ativa seu arquétipo no nível baixo, você ativa os seus poderes no nível alto, mas não tão alto, você vai ter um verde claro. Se você ativa com muita força, vira um verde escuro, e por aí vai. Então, os tipos mais comuns é o branco, cinzento ou translúcido, que é aquele ki esbranquiçado, ou chakra esbranquiçado de Naruto, ou ki esbranquiçado de Dragon Ball, que é quando você simplesmente ativa sem ativar um nível avançado de poderes. O verde, vermelho, azul e amarelo são as cores mais comuns, que a pessoa ativa quando está no nível mais avançado. E, inclusive, existe no Brasil de Heróis um clube internacional chamado de Virtudes Heróicas, que normalmente está relacionada a estas cores, que é a prudência, é o verde, a coragem é o vermelho, a benevolência é o azul e a justiça é o amarelo. Então existe uma relação psicológica com as cores dentro do Brasil de Heróis, mas não quer dizer sempre isso. Inclusive, tem até umas discussões que, por exemplo, durante um período mais tradicional, era errado que uma pessoa tivesse um fisioplasma vermelho, porque normalmente era considerado muito violento. Especialmente mulheres, se você tinha um fisioplasma, se o fisioplasma gerasse uma cor vermelha, as pessoas falam, não faça isso não é correto para uma mulher, para uma mocinha gerar fisioplasma vermelho. Então existia treino para você mudar a cor do fisioplasma, mas isso é uma outra discussão mais a fundo para depois. E preto e roxo escuro costumam ser as cores geradas artificialmente. Normalmente a partir de complexos de aumentações, que a gente vai falar mais quando falar sobre supertecnologia. Há muita discussão sobre essa psicologia das cores do fisioplasma. Não há ainda provas científicas de que as cores estão ligadas exatamente a um comportamento universal da humanidade, mas talvez a um aspecto cultural. Por exemplo, uma pessoa agitada ou irritada costuma gerar um fisioplasma vermelho, isso porque costuma associar a cor vermelha à noção de raiva. Da mesma forma como pessoas que podem manipular a tristeza, por vezes exibem fisioplasma roxo, azul ou mesmo cinzento. Cores ligadas à apatia e melancolia. Porém, pessoas de culturas diferentes já demonstram emanar cores diferentes. E por fim, é possível treinar ativamente, controlar qual cor seu fisioplasma vai ter. E isso é uma coisa muito interessante, por exemplo, na China, a cor verde é a cor de sensualidade. Então, uma pessoa que tem muito desejo sensual, ela costuma usar verde, o verde é atrelado a isso. Aqui no Ocidente, o verde normalmente é atrelado com a ideia de ganância. Olhos verdes da ganância é o que Shakespeare falou. E o que acontece? Então, uma pessoa que é muito gananciosa pode acabar tendo uma aura verde aqui no Ocidente, ela vai lá para a China e fala, libera os poderes, aí vem uma aura verde,
Tipo, um vilão ganancioso libera uma aura verde, aí os chineses falam assim, pô, cara, você tá com tesão, maluco? O que você tá fazendo tendo uma aura verde? Aí a galera começa a rir dele. Então, é muito interessante, porque parece que tem um aspecto cultural e psicológico das cores, mas ainda está sendo estudada a psicologia das cores do Fisioplasma dentro do Brasil de Heróis. Mas falaremos mais sobre esse assunto em outras vezes. Vamos falar sobre problemas aréticos, alomorfos, anômalos e semelhantes no próximo vídeo. Então, como sempre, se você gostou, entra no meu servidor do Discord, segue minhas redes, segue aqui o canal. E aqui foi Gagaia. Até a próxima, pessoal. Falou!